Quero saudar a mesa diretora, na pessoa do pastor Pascoal Piragini Júnior, presidente da 92ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Quero saudar também o pastor Sócrates Oliveira, estou procurando por ele, não sei se está aqui, mas diretor-geral da CBB e muito querido de nós. Aproveito para agradecer à diretoria do Conselho e ao Conselho de Planejamento esta oportunidade de ser mensageira nesta Assembleia. Quero saudar também todos os convencionais, em especial destaco meu esposo, pastor Apolônio Lins Cavalcante, minha filha Ana Carolina e meu filho, pastor Anderson, pastor adjunto da primeira Igreja Batista em São Luís. Saúdo também todos os batistas que não puderam estar nesta bela cidade, Foz do Iguaçu, mas que estão nos acompanhando pela internet, intercedendo pelos pastores e líderes de nossa denominação batista. Neste momento, quero também saudar, em especial, aqueles que estão distantes, os meus filhos, que estão em São Luís do Maranhão, André Felipe e o pastor Alexandre César, pastor de jovens da Igreja Batista Central, minhas noras, Jucineus, Eloilma e Digé, e os meus lindos netos, nova alegria do meu viver, Isabela e Arthur. Prezados irmãos, imagine o temor e o tremor. Pastor Sócrates começou ontem falando essas mesmas palavras, o temor e o tremor. E este realmente tem sido um momento de temor e tremor ao aceitar este convite de falar, de trazer a mensagem de Deus. Imagine quanta responsabilidade e compromisso de falar da Bíblia em nossas vidas e na vida de nossos familiares, inclusive com pessoas tão próximas, como o pastor Eli Fernandes, que conhece a nossa família, como a diaconisa Damares, que é de nossa igreja, a professora Deise, que foi de muita importância na minha vida profissional, e o meu pastor, pastor Ney Ladeia. Prezados convencionais, eu convido a todos para ler o texto bíblico, que se encontra em Salmo 119, versículo 97 a 105. A leitura bíblica se encontra em Salmo 119, mas está aqui no projetor multimídia. Pode ficar sentados. Leiamos todos. Quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem, vou continuar, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos dizer? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, muitas pessoas passaram por mim e sempre diziam alguma coisa, ou faziam oração, ou diziam um versículo bíblico. Mas ontem à tarde, o pastor Davi Reich passou por mim e disse assim: professora, na hora,
Ore e diga somente o seguinte: Deus me sustenta. E é isso que eu estou pedindo agora. É esta a minha oração: Deus me sustenta. Quero nesta manhã refletir sobre a prática da Bíblia para edificar famílias cristãs íntegras e saudáveis. O texto bíblico lido fala sobre a necessidade de todo cristão de amar a palavra de Deus, meditar todo dia, observar, ensinar e alcançar entendimento, prudência para se desviar do mau caminho. Precisamos ler e meditar na Bíblia para propagar o Evangelho de Jesus, pois infelizmente estamos vivendo um momento de tanta incredulidade, falta de temor a Deus e aversão aos ensinamentos de Cristo. O comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe afirma: muitos cristãos possuem apenas conhecimento acadêmico e intelectual da palavra, mas não sabem como colocá-la em prática nas decisões da vida diária. Precisamos todos conhecer a palavra, não apenas intelectualmente, mas principalmente com o coração. No versículo que nós lemos, versículo 102, quero destacar a seguinte expressão: tu me ensinas. Realmente, quando meditamos na Bíblia, Deus nos ensina e nos torna mais sábio que os inimigos, mais sábio que todos os mestres, mais sábio até de todos os pastores, aqueles que não meditam, claro, e mais prudente do que os idosos. Existem diversos exemplos do contexto bíblico e quero mencionar alguns neste momento. No livro de Esdras, nós lemos: pois Esdras tinha decidido dedicar-se à lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele, ao chegar em Jerusalém, usava do poder da palavra do Senhor para transformar vidas, para ensinar e para praticar as verdades aprendidas. Esdras não somente estudou a palavra de Deus, ele a obedeceu e ensinou a outros. Nós faremos o mesmo. Em Deuteronômio 6, de 1 a 9, o povo já havia recebido a orientação de temer o Senhor e obedecer a todos os decretos e mandamentos, não só as pessoas individualmente, mas a família e toda a nação. O texto bíblico diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Muitas vezes necessitamos de ensinar algo com persistência, sem esmorecer, com dedicação, para que alcancemos nossos objetivos, pois o processo educativo exige isso de nós. Devemos ensinar os mandamentos, exortar nossos filhos à obediência, para que possamos exercer o discipulado. Os pais devem ser os primeiros discipuladores de seus filhos e assim contribuir para que possam alcançar a maturidade cristã. Devemos ensinar utilizando a pedagogia do afeto e aplicando os valores à vida, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa e certamente de acordo com os ensinamentos do grande mestre Jesus. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Colossos e afirma: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros. Eu não poderia deixar de citar o pastor Timóteo, que recebeu desde a sua infância, de sua mãe e avó, as orientações bíblicas
que desenvolveram no seu caráter a integridade e a sã doutrina. Jesus Cristo afirmou: felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não sei como está o seu lar hoje. A prática da Bíblia em sua vida e na vida dos seus familiares. Mas Jesus Cristo propõe este caminho para você e para mim. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. No cenário atual, as famílias, nossas famílias, recebem a influência de uma sociedade onde o relativismo torna os princípios bíblicos apenas meras verdades pessoais. Pois quando eu declaro a minha fé e os valores em que acredito, estou agredindo o meu próximo, sendo considerada dominadora e até mesmo preconceituosa. Nesta ideologia, o ser humano se recusa a fazer julgamentos e a debater seriamente as questões consideradas relativas. Nietzsche critica a moral tradicional cristã e afirma que na sociedade de participação imediata, a moral aceitável é a glorificação de si mesmo. Ele defende uma moral dos fortes contra uma moral dos fracos. Defende a transformação dos valores, pois os valores inferiores passam a ser a humildade, a piedade, o amor ao próximo, a bondade e a objetividade, enquanto que os valores superiores na sociedade pós-moderna são o orgulho, a personalidade criadora, o risco sem medo, o amor ao distante, busca do além humano para atender os instintos e as paixões humanas. Tudo isso contrariando a palavra de Deus. Tudo isso contrariando a Bíblia, que ensina a glorificar e adorar apenas a Deus, e que os valores superiores são o fruto do Espírito, citado em Gálatas 5, 22 e 23. Segundo Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, citado ontem pelo pastor Heber Silva na Ordem dos Pastores, vivemos numa sociedade líquida, onde todas as coisas sólidas começaram a se desmanchar, inclusive a família. Por isso o nome, sociedade líquida, família líquida, por estar se desmanchando. Ele afirma, Bauman, que nesta sociedade líquida, tudo se torna temporário. Considera que não existe mais relacionamentos a longo prazo, ou mesmo o casamento e o emprego. Em seu livro Amor Líquido, ele diz que a vida planejada destrói a criatividade humana e as habilidades. Existe um processo de tribalização social, a filiação por guetos. O foco deixa de ser a classe social, para ser agora o grupo social, tão enfatizado pelos meios de comunicação e pelos partidos políticos. Neste cenário, Bauman, considerado profeta da pós-modernidade, aponta o medo que as pessoas têm de desenvolver sentimentos mais profundos, o ficar sem compromisso virtual e real, surge do medo de se relacionar. Por isso as pessoas se mantêm à distância e as redes sociais se tornam o ponto de convergência. É preciso ver nas entrelinhas. É necessário desenvolver o senso crítico na defesa de nossas famílias, do casamento cristão e na valorização dos laços
afetivos e sociais. Nesta sociedade sem compromisso, sem a ideia de permanência, durabilidade e até mesmo nas relações onde a cultura do eu sobrepõe-se à cultura do nós, necessitamos abrir nossos olhos para a alegria que muitas vezes temos de descartar as coisas e até mesmo as pessoas que nos incomodam. Sempre tem algo a ser vendido, até mesmo nos arredores de Foz do Iguaçu, que não só atrai as mulheres, aos homens também. Até mesmo antes se procurava obter e ter. Hoje se procura obter e descartar. Busca-se o sucesso, o poder e o dinheiro. Vivemos numa sociedade onde o materialismo impera. Mesmo sentindo a necessidade do outro ser humano, o vazio existencial se amplia e torna cada vez mais a vida ansiosa, pois a estabilidade e a insegurança dominam a existência. Dominam também as famílias, levando a um grande número de divórcios na sociedade brasileira. Irmãos convencionais, observem algumas características da família pós-moderna, também chamada de família líquida. A função da família é transferida para o Estado ou para as agências privadas. Quem já trabalhou em colégio ou trabalha, sabe muito bem disso, a transferência que as famílias fazem para a própria escola. Surgem diversos tipos de família, ou diversos arranjos de família. Os vínculos familiares são considerados amarras que geram desigualdades sociais, discriminações entre os sexos e neuroses. A sociedade líquida gera a comunicação líquida, sem a necessidade da presença e do afeto. As novas formas familiares reduzem a família a um agregado de indivíduos mais ou menos casual. A família tradicional é combatida, homem, mulher e filhos. As diferenças de gênero também são combatidas. Se enaltece o sexo masculino e deprecia-se o sexo feminino. Exemplo, nas novelas atuais, em que as mulheres são todas problemáticas. E o terceiro sexo é bem resolvido e feliz. Aparecem políticas públicas de apoio a esta nova realidade. As relações são efêmeras e as emoções momentâneas. Por isso, não se deposita esperança no futuro. Esta é a nossa realidade. Parece que o presente é espetacular, o passado não interessa e o futuro é assustador. Neste contexto de pós-modernidade, dominam os sentimentos de incerteza, desesperança, isolamento. Sabemos, entretanto, que a relação conjugal e a relação entre pais e filhos são os dois eixos de sustentação de toda a família. Por isso, urge investir na relação conjugal, para que ela seja sólida e venha evitar o isolamento e a solidão, que aparece até mesmo dentro dos nossos lares. Na relação entre pais e filhos, precisamos ensinar os valores cristãos, que trarão certeza de verdades inegociáveis. É importante desenvolver a espiritualidade e educar nossos filhos para que não adoeçam nas patologias próprias da modernidade líquida, depressão,
solidão, desamparo e isolamento. Quando damos prioridade a Deus e à família, as certezas e a desesperança desaparecem. E o isolamento deixa de ser uma realidade. Portanto, quando estes dois eixos estão ajustados, pode-se ter esperança na família, onde existam relações saudáveis, pessoas íntegras, vivendo emoções duradouras. Acreditamos nesta proposta e por isso estamos aqui, para neste ano de 2012, nos dedicarmos à educação cristã, para que possamos ensinar a família a ser mais família, expressão usada por Pierpaolo Donati em seu livro Família no Século XXI, e a viver e praticar os ensinamentos bíblicos. Partimos do pressuposto, ou melhor, podemos afirmar que a família é um projeto de Deus aqui na Terra e que necessitamos dar prioridade à educação cristã para que nossas famílias e igrejas sejam saudáveis dentro de uma sociedade doentia. O modelo a ser seguido para a educação de nossos filhos é a Bíblia. Este é o modelo que serve de referência para as gerações. O fundamento da casa na rocha é ouvir e praticar as palavras de Jesus, com seus ensinos e valores pregados e vivenciados. E assim, nosso lar se solidifica no início do casamento, na chegada dos filhos, na maturidade e no período do ninho renovado. Irmãos, peço licença para compartilhar parte do meu testemunho e da minha família. Deus concedeu um legado a Maria Almeida Guimarães, minha avó, que recebeu uma Bíblia presenteada por um membro da Assembleia de Deus. Pediu autorização ao padre e ele deu. E pôde assim, interessante, que o padre permitiu que ela pudesse ler a Bíblia. E pôde assim realizar a leitura. E aconteceu que Jesus Cristo entrou na sua vida e na vida da família, abençoando gerações. Tudo isso teve início na cidade de Capela, no interior de Alagoas. Através desse encontro pessoal com Jesus, Deus tem abençoado vidas e convocado pastores para servi-lo, como o filho caçula de Maria, José Almeida Guimarães, um neto, pastor Daniel Rocha Guimarães, já falecido, e 4 bisnetos, meus 2 filhos e 2 pastores em Fortaleza, Hildebrando e Eduardo Guimarães Cerqueira, hoje presidente da Convenção Batista Cearense. Deus seja louvado pela decisão da minha avó Maria de ler e praticar a palavra de Deus. Recebi de meus pais e das igrejas que fiz parte uma boa educação cristã e transmiti aos meus filhos e agora aos meus netos. Enfrentamos adversidades que nos quiseram destruir quando nosso filho mais velho foi atropelado. Ficou em coma com traumatismo craniano cerebral e tivemos que entregá-lo ao Senhor nosso Deus. Não era aquilo que nós queríamos, mas após a entrega total do nosso filho ao Senhor nosso Deus, aconteceu devagarzinho a sua recuperação. As pessoas que nos visitavam achavam até que eu não estava bem, que eu estava em desequilíbrio, porque a cada dia ele melhorava um pouquinho mais. Eu podia enxergar isso aí, mas só aconteceu depois da entrega total ao nosso Deus. Hoje, apesar das sequelas,
estuda e trabalha e vive com sua esposa em São Luís do Maranhão. Esta experiência traumática mudou a minha vida e mudou a vida de toda a família. Um mal veio e se transformou em um bem, unindo mais a todos e servindo para testemunhar do amor de Deus para os familiares, vizinhos, colegas de trabalho e toda a igreja. O chamado de Deus para sair do Recife, indo para uma nova terra, São Luís, foi uma bênção para mim, como diretora-geral do Colégio Batista Daniel de Latouche, e para meu esposo, como pastor e servindo a Convenção Batista Maranhense. Na maioria das igrejas que meu esposo assumiu, o povo estranhava a minha dedicação na EBD aos departamentos infantis. Mesmo não sendo de tanto valor esse trabalho para uma esposa de pastor, sempre acreditei que uma boa educação cristã serve de base para o crescimento sólido de uma igreja. Lá em São Luís, nossos filhos constituíram família, definiram profissão, exerceram ministério, sendo uma bênção no reino de Deus. Recebi o presente de ser avó, após a superação de um câncer, em 2004. O Senhor proporcionou o renovo da esperança e pude ver uma nova geração surgindo. Por ter sido mensageira do Rei e professora da EBD, durante a doença, a palavra de Deus chegava facilmente na minha mente e no meu coração, proporcionando-me paz e segurança. Ao receber o diagnóstico, só realizei um pedido ao Senhor: Pai, se possível, que eu veja os filhos de meus filhos. Por isso, ser avó tem sido um momento de muita gratidão a Deus. Tem sido um momento também de glorificar ao nosso Deus. Muitos foram os acertos e muitos foram os erros, mas esse tem sido um modelo que busca viver os ensinamentos bíblicos, busca viver na casa do Senhor, como tantas outras famílias aqui. Hoje, contribuímos também na educação de jovens casais na EBD, nos grupos familiares da Igreja Batista da Capunga, no Recife, das famílias que ainda não são cristãs e que convivem conosco, e daquelas tantas famílias que se afastaram do caminho do Senhor. Quero propor algumas sugestões na educação cristã de nossas famílias. Educar nossos filhos no temor do Senhor e educá-los como filhos espirituais, para que no tempo certo possam fazer boas escolhas. Educar na leitura diária da Bíblia, para que possam ser bem-sucedidos, realizar cultos domésticos e ou momentos de comunhão. Educar levando-os à casa do Senhor, desde a consagração, e levá-los regularmente à escola bíblica dominical, à escola de férias, ou congresso de férias, aos grupos pequenos e outras atividades da igreja, para que possam crescer no conhecimento da palavra. Educar ensinando e vivendo os valores cristãos no lar, para que esses valores sejam uma realidade no dia a dia da família. Educar cuidando do envolvimento com amigos e das atividades de lazer, levando-os para acampamentos, cultos jovens e outras programações. Dou graças a Deus, eu pensei em não citar nada, mas eu vou citar o acampamento Palavra da Vida, que foi uma bênção na educação de meus filhos. Educar contribuindo na educação de nossas igrejas,
se dispondo a ensinar e a se envolver na liderança cristã de nossas crianças e adolescentes. Educar através de cultos mensais ou bimestrais nas casas dos familiares, a fim de cultivar a comunhão na família de sangue e afins, e pastoreio dos afastados da casa do Senhor. É uma prática que nós realizamos na família Cavalcante. Não sou Albuquerque, sou Cavalcante. Educar na orientação de literatura cristã na adolescência e juventude, a fim de solidificar a doutrina e facilitar a busca do conhecimento. Dou graças a Deus também pelo meu irmão, pastor Daniel Rocha Guimarães, que indicava os livros bons para que eu pudesse comprar. E quando não tinha onde eu morava, ele trazia diversos livros bons nas férias, para mim e para meus filhos e para meu esposo. Educar na parceria com os colégios batistas. Falando em colégio batista, eu me lembrei agora do Colégio Batista Alagoano, onde eu estudei. Colégio Americano Batista e o Colégio Batista Daniel de Latouche. Então, educar nossos filhos na parceria com os colégios batistas, para que possam receber, além dos ensinamentos, os valores cristãos que irão solidificar o caráter. Educarmos buscando mentoreamento de educadores experientes. Buscando mentoreamento de educadores experientes. Eu dou graças a Deus pela vida da grande educadora Areli Perrucci, que tanto me orientou na educação de meus filhos. Educar sendo exemplo da palavra e não somente ouvinte, deixando um legado a ser imitado e a ser lembrado. Recentemente eu li no grupo Amigas de Ministério, formado pela irmã Lúcia Cerqueira, formado só por esposa de pastores, o recado de um filho, que dizia assim: oi pai, oi mãe, oi maninhos. Ontem tivemos uma abertura das programações de Natal aqui na igreja. Foi algo impressionante. O que Deus fez proporcionou momentos tão singulares que estou até pensando, digerindo tudo isso. Mas uma coisa que passa sempre vem ao meu coração. É o legado que mamãe e papai deixaram na minha vida. Legado de dedicação às coisas do reino. Legado de fazer algo olhando sempre para Jesus, sem se importar com julgamentos e ou elogios. Legados de prazer, de fazer aquilo com alegria. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Amo muito vocês. Um beijão para todos. Marquinho, filho do pastor Júlio Sanches e Aldiva. Este sim é um legado que precisa ser deixado. É um legado que precisa ser imitado. É preciso refletir também, prezados convencionais, sobre a educação cristã de nossas igrejas, pois necessitamos de professores bem preparados